O que está acontecendo nos Estados Unidos é o choque dos opostos para a introdução da primeira ordem internacional nova, que é a falsa, porque depois vai vir a ordem internacional nova verdadeira, tá? Você sabia que são duas ordens internacionais novas, uma falsa e uma verdadeira? É a verdadeira, eu não estou querendo dizer que é boa, é a verdadeira ordem internacional maligna, ok? Que a verdadeira ordem internacional maligna é a que tem a aparência de ser boa, de ser do bem. É essa que vai enganar, porque para enganar tem que parecer ser bom. A que é explicitamente contrária não vai enganar, mas a que parece favorável, essa vai enganar muito. Então, essa primeira ordem internacional nova, anticristã, contra os valores que está sendo criada por esses grupos, não é ainda o verdadeiro reino sinistro profetizado pela Bíblia. Essa ordem que eles estão criando, essa primeira ordem internacional nova, é aquela esposa infiel que quebrou a sua aliança com Deus, ok? O que significa isso? Significa que se ou quando Donald Trump ganhar, ele vai tentar restabelecer esses valores conservadores, esses valores cristãos e tal. E todos aqueles que são cristãos e guardam valores vão ficar muito felizes e empolgados. Mas é essa ordem aí que está sendo montada. Então, essa ordem que eles estão criando, a primeira, que é a ordem internacional falsa, que tem a aparência de ser anticristã, não é a verdadeira ordem internacional que vai enganar a humanidade e que, se pudesse, enganaria até mesmo os escolhidos. Essa ordem primeira que eles estão criando é aquilo que a Bíblia chama a Babilônia misteriosa, que reina sobre os reis da terra e será destruída pela besta, conforme nós lemos em Apocalipse 17 e 16. É aqui que entra o grande detalhe. Porque em Apocalipse, na Bíblia, capítulo 17, versículo 16, você entende que existem essas duas ordens internacionais novas. Uma primeira que é uma ordem internacional falsa e a segunda que é a verdadeira, no sentido de que vai enganar verdadeiramente. Vejam só o que está escrito nessa passagem da Bíblia. Apocalipse 17, 16. Os 10 chifres que você viu, ou seja, o anticristo e a ordem verdadeira, eles vão odiar essa ordem falsa. E eles tirarão. Ou seja, em Apocalipse 17, 16, você vê que esse pessoal vai se fingir do bem e eles vão destruir essa ordem internacional anticristã e vão implementar uma ordem internacional nova, a segunda, com aparência cristã. Esse é o grande engano que está sendo criado diante dos nossos olhos. E eu estou tentando te alertar para isso, porque você sabe que meu objetivo aqui é composto em 3 partes. Primeiro, falar o outro lado da informação que não está sendo falado, falar as coisas antes delas acontecerem e te ajudar a se preparar, ok? Então, quando essa primeira ordem internacional nova anticristã cair, as pessoas acreditarão que o reino do mal foi derrotado e que o milênio está chegando, as eras de paz, a Bíblia se cumprindo, tudo maravilhoso. Só que é exatamente nesse momento que eles estarão declarando paz e segurança que vai ser pouco antes de Cristo retornar para trazer essa destruição repentina sobre eles que ignoraram o pecado nos seus próprios corações, assim como os fariseus, né? Então, ou seja, a verdadeira ordem internacional nova é um falso reino de Deus na Terra, com a humanidade assumindo o papel, se achando o próprio Cristo, aparentemente destruindo o mal e inaugurando um falso reino de paz e alegria. Você vê isso tudo lá nos murais no Colorado. Inclusive, eu gostaria de perguntar, você já viu essas histórias aí do aeroporto? Se você já viu, coloca 1. Se você não viu, coloca 2 aqui para a gente acompanhar. Esse é o grande engano sobre o qual Cristo alerta na Bíblia, um engano que poderia, se pudesse, enganar até mesmo os escolhidos. Então, o que está acontecendo? Hoje a humanidade ela foca no que é obviamente mal, que é claramente mal. Coisas que todo mundo olha e fala, isso aqui não é justo, isso aqui não é certo, né? É aquele mal explícito, flagrante, né? Descarado. E aí as pessoas se sentem justas, poderosas, inocentes e negligenciam que a verdadeira batalha não é contra um sistema geopolítico, não é um conflito cultural, é uma batalha espiritual. Essa é a verdadeira batalha para a qual os verdadeiros cristãos são chamados, lutando diariamente contra a nossa própria carne, freando as nossas vontades de fazer coisas erradas, né? Isso exige uma transformação individual. Então, a batalha cultural geopolítica é uma
é uma fachada de uma versão falsa da verdadeira batalha espiritual. A verdadeira batalha espiritual acaba não recebendo esse tipo de atenção, né, de interesse que a falsificada recebe. Mas a Bíblia diz que o mundo inteiro, quase a totalidade, vai cair nesse engano por causa da inclinação natural do homem de encontrar problemas fora, mas não ver os seus próprios problemas e achar que ele pode ter comunhão com Deus sem tentar transformar, abrir-se para a transformação. Então, é isso que me preocupa nesse momento. E é isso que eu estou tentando alertar para vocês. É exatamente o que eu falei que vai acontecer. Trump vai vencer o globalismo, vai implementar uma ordem falsa e depois ela vai cair e aí a gente vai ver que era tudo engano. Eu não sei se vai acontecer isso. A gente está fazendo uma análise de cenário e eu estou tentando abrir uma linha de raciocínio para ver se você se prepara para isso. Porque o que realmente engana as pessoas do bem são as coisas que parecem boas. Não são as coisas que parecem más. Mas a Bíblia nos garante que o verdadeiro engano do final dos tempos vai enganar muitos do povo de Deus. Porque o inimigo vai apresentar algo que aos olhos dos homens vai parecer muito bom, mas que conduz à perdição. Porque o inimigo cegou o entendimento da humanidade para que ela não enxergue a verdade. Ok? Vou dar um exemplo simples aqui. Quantas vezes uma família está vindo na estrada e aí eu olho um carro parado pedindo ajuda lá porque furou o pneu. Só que era tudo uma fachada, quando o cara para, eles levam tudo deles, né? O que acontece? Era uma cena que parecia muito boa. Vou ajudar o próximo. Ele está em necessidade. Mas aí o que acontece? De repente vem grande destruição. É isso que está sendo preparado. E é sobre isso que eu gostaria de te alertar, ok? Cuidado para você não abandonar a verdade em busca da torcida. Não valorizar mais a opinião do que a verdade. Cuidado para você não se empolgar com aparentes vitórias contra aqueles que querem destruir o cristianismo e por aí vai. Porque quantas vezes muitos usaram o apoio dos cristãos para poder fazer avançar os seus projetos pessoais e muitas vezes anticristãos, né? A gente viu isso desde o início do Império Romano até hoje. Pode ser que seja exatamente isso que esteja sendo construído a nível global. Um salvador da humanidade, trazendo uma solução global e sendo reverenciado por ter resolvido os problemas da humanidade, mas que no final das contas ele estava trabalhando contra a humanidade, não a favor. Essa que é a minha preocupação. O que você acha disso tudo?